Meus amigos, e quando tudo parecia estar se acertando, entrando nos trilhos, parece que nas últimas 24 horas, em uma reunião lá no Paquistão, Estados Unidos e Irã não conseguiram chegar em um acordo depois de uma maratona de negociações. A gente vai falar nesse vídeo as consequências geradas por esse acordo não ter acontecido e, claro, como o mercado vem se comportando a partir disso e como poderá se comportar durante os próximos dias, no momento que iniciaremos a nossa semana a partir de amanhã, segunda-feira. Eu trago para vocês tudo isso e muito mais logo após a vinheta. Vambora! Agora sim, família, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, meu nome é Bruno. Antes de mais nada, lembro a você que me assiste para deixar suas contribuições nesse vídeo, seu like e, claro, a sua inscrição aqui ao nosso canal. Iniciando com vocês, direto ao que interessa, como eu falava na abertura, as coisas não estão muito interessantes assim para quem pensa no mercado de renda variável, principalmente para quem busca uma pernada de alta, até porque no mercado de futuros e até mesmo para dentro do Bitcoin, já estamos falando de quedas no momento que o mercado tradicional ainda se encontra fechado. E essas quedas são provenientes do não acordo que aconteceu aí envolvendo Estados Unidos e Irã nos últimos dias, depois de uma longa negociação. Ambos os países se encontraram no Paquistão e não conseguiram chegar em um denominador comum que traria uma paz, possivelmente reabriria o Estreito de Hormuz funcionalmente, né, de maneira 100% integral. E agora, de fato, a gente vê mais uma vez a incerteza, o temor tomando conta. Então, J.D. Vance, né, que é o vice-presidente dos Estados Unidos, embarcou, né, no avião do norte-americano com essa missão de fato chegar num acordo. Esse acordo não acontece. Então, o que acontece nesse momento? O presidente Trump ordena que a Marinha norte-americana bloqueie todos os navios que entrem ou saem do Estreito de Hormuz com efeito imediato. Ele anunciou também que vai impor um bloqueio ao Estreito de Hormuz com efeito após esse fracasso. Trump disse que os militares norte-americanos impedirão que todos os navios que passem pelo estreito e interceptarão qualquer embarcação que tenha pago pedágios ao Irã pelo acesso. E além disso, ele também afirma que a sua marinha irá atrás de procurar interditar todos os navios em águas internacionais que pagaram pedágio ao Irã para passar pelo Estreito de Hormuz. Ou seja, basicamente ninguém paga pedágio ilegal e terá passagem segura em alto mar. Então ele não só quer regulamentar esse estreito, como também, claro, regulamentar aqueles que foram ilegalmente passando pelo estreito nos últimos dias antes de um acordo ser firmado aí entre o Irã e os Estados Unidos, né? Lembrando que esse efeito de bloqueio vai se iniciar amanhã, na segunda-feira, e claro, isso já vem trazendo consequências negativas ao mercado. Então, o barril de petróleo já sobe 8% nesse dia 12, ou seja, nesse domingo, e muito possivelmente poderá continuar subindo amanhã, nessa segunda-feira, na medida que os mercados irão precificar essas falas do Trump, como também essas ameaças, e claro, e o não acordo entre ambas as nações. Então, se nós não temos um acordo, o estreito não fica 100% aberto, nós não temos uma certeza sobre o funcionamento, né, dessa questão petrolífera, a gente sabe que, claro, o preço do petróleo é incerto e com isso ele pode continuar subindo acima dos $100, o que, claro, para a economia e para a inflação é muito ruim. Então, consequências diretas são visualizadas. A gente viu na semana passada dados de inflação bem acima do que vinha sendo reportado nos últimos meses nos Estados Unidos e, claro, que isso traz uma dificuldade imensa do Fed trazer cortes de juros que são aguardados somente agora em 2027, o que, claro, reforça a possibilidade baixíssima do Bitcoin ter um ano de 2026 interessante. Então, muito provavelmente 2026, dadas as circunstâncias macroeconômicas, será um ano aí de acumulação, será um ano de oportunidade, mas dificilmente um ano de colher lucros. Além disso, Trump ameaçou impor uma tarifa de 50% à China caso ela envie armas ao Irã. Portanto, esse confronto a gente não sabe se terminou, se não terminou, existe uma incerteza muito grande, o acordo de fato não é feito, mas é claro que a gente tem ali aquela guerra fria, né, com ameaças de um lado, ameaças do outro. Trump não ataca o Irã não ataca também os Estados Unidos, mas claro que isso é por um momento, né? Caso esse acordo não seja firmado dentro dos próximos dias, é possível que o conflito volte a escalonar aí, como a gente acompanhou durante o início do mês de março. Dando
Dando continuidade com vocês, agora falando mais especificamente sobre o mercado cripto, a gente tem 58% dos holders de Bitcoin em lucro nesse momento, o que é muito pouco. Geralmente, quando isso acontece, aconteceu em 2015, 2018 e 2022. Pouco tempo depois, nós vimos aí pernadas de alta no Bitcoin em anos subsequentes, né? Então a gente viu momentos de bear market acontecendo nesses anos e, claro, anos depois a oportunidade ficou clara para todos, né? Então é como se você olhasse para trás e falasse: caramba, era muito óbvio que eu precisava comprar Bitcoin. Isso aconteceu em 2015, 2018, 2022 e está acontecendo agora em 2026 novamente, ano de oportunidade, ao meu ver. Possivelmente, dadas as circunstâncias macro, a questão geopolítica, possivelmente visitaremos patamares mais baixos, por isso é interessante você ter cash. Cash is king, né, em momentos como esse do mercado, mas claro, eu não deixaria de acumular em preços atuais, até porque acredito na pernada do Bitcoin dentro dos próximos anos. Então não estou com pressa. Entendo do Bitcoin a longo prazo e recomendo você que estude também uma estratégia a longo prazo no criptoativo. Continuando, a gente vê o mercado de futuros trazendo uma forte queda, muito por conta desse deal, né, de paz não ter acontecido. Então, S&P 500 vem caindo 1%, Nasdaq 1,3%, Dow Jones 1%, petróleo subindo 8%, Natural Gas subindo 2%. E, claro, esse blockade que eu falei com vocês vai começar aí nessa segunda-feira, ou seja, poucas horas, até que então os Estados Unidos comecem a bloquear todos os navios iranianos e todos os navios que passem por lá sem o consentimento deles. Ou seja, isso vai trazer um burburinho muito grande e vai trazer uma volatilidade para esse nosso início de semana. Essa semana, assim como na semana passada, veremos dados de inflação. Semana passada vimos o PCE e o CPI, essa semana veremos o IPP, a inflação ao produtor. Além disso, veremos o livro bege sendo divulgado, que traz para a gente um relatório de diversos aspectos sobre a economia norte-americana. Quinta-feira, pedidos iniciais e pedidos contínuos por seguro-desemprego nos Estados Unidos, além também de, claro, o índice de atividade industrial. Bom, além disso, a gente sempre gosta de acompanhar, claro, as falas de membros ligados ao FOMC, que nesse momento muito provavelmente vão ser unânimes de que um corte de juros não deve acontecer nesse ano, até porque a situação inflacionária, a situação econômica norte-americana, a situação do mercado de trabalho não pede por um corte de juros, e sim por uma manutenção ou até mesmo um aumento nas taxas. Então, muita atenção nesse momento. A gente pode, inclusive, ter um cenário de estagflação nos Estados Unidos, onde a economia desacelera e a inflação sobe. Então, alertas ligados que sim, isso pode acontecer, como aconteceu lá em 70 no país norte-americano. Dito isso, eu fico por aqui, família. Agradeço você que ficou comigo até o final desse vídeo e volto novamente com novidades na terça-feira. Até mais.